Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita e estou aqui para mais uma vez fazer um pequeno estudo com os irmãos que foi escrito pelo pastor Paulo Moura. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil. Esse manancial, ele oferece o quê? Meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, o que nós vamos fazer aqui hoje? Eu vou ler o texto do pastor Paulo Moura, vou ler o texto bíblico que está em Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41, e vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Isso esclarecido, que eu só vou contar o que eu entendi e nada mais. Eu quero pedir aos irmãos que me acompanhem, façam comigo uma oração, pedindo ao Senhor que abençoe o nosso devocional, tá bom? Senhor Jesus, que nós possamos entender aquilo que Tu queres dizer ao nosso coração, que nós possamos a cada dia estarmos atentos à Tua palavra e que nós possamos agir de acordo com o que ela nos diz. É em Teu nome que oramos. Amém. Bom, irmãos, então nosso texto está lá em Marcos, como eu já disse, né? Versículos 35 e 41. E esse pequeno texto vai falar de quando Jesus acalma a tempestade. Então, é um trecho que já passou em muitos filmes, é bastante conhecido, mesmo para aqueles que não têm o hábito de ler a Bíblia, mas vale a pena a gente prestar atenção. Olha só. Ao anoitecer, Jesus disse aos discípulos: Vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus, dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram clamando: Mestre, vamos morrer! O Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, aquiete-se. De repente, o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: Quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Amém? Que passagem linda, né, irmãos? Assim, eu fico imaginando como deve ter sido emocionante estar naquela situação com Jesus dentro do barco, né? Bom, o pastor Paulo Moura escolheu o versículo 9 para ser o versículo chave, que diz assim: Ele, Jesus, né, se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Bom, o mar da Galileia, na verdade, não é um mar, né? Ele é o maior lago que existe em Israel e ele é enorme. Ele fica abaixo de 212 quilômetros abaixo do mar. Ele tem 21 quilômetros de largura, 13 quilômetros de comprimento. É enorme, enorme. E sabe quanto que ele tem de fundura? 45 metros. Então, irmãos, embora hoje em dia, né, todo mundo tão moderno, vê tantas coisas, querem apalpar, mexer para poder acreditar. Então, as pessoas de hoje em dia, elas acham difícil, né, acreditar que Jesus realmente realizava milagres, né? Mas para nós que somos cristãos, a gente crê na Bíblia como palavra de Deus e os evangelhos deixam bem claro que Jesus Cristo, é o Senhor de toda a criação. Ele é Deus. Ele não é um profeta, ele não é um irmão maior, ele não é nada além do que o próprio Deus. Jesus Cristo sempre existiu
e sempre existirá. Ele é Deus. O Espírito Santo sempre existiu, sempre existirá. Nós cremos na Trindade. Então nós cremos que, está nas mãos do Senhor tudo que acontece no mundo, porque Ele criou todas as coisas e Ele tem o controle de todas as coisas. Você não precisa crer, mas nós cremos. Nós cremos que Jesus Cristo é Senhor do universo. E aqui, nesse capítulo aqui de Marcos, se você ler ele todinho, e especificamente nesses versículos que nós acabamos de ler, a gente vê que Jesus está desafiando a natureza e mostrando o seu poder sobrenatural. Não podemos deixar de lembrar que Jesus, ele se fez homem e habitou entre nós. Porque se a gente só olha Jesus como Deus, obviamente o sacrifício dele foi molezinha, né? Ele era Deus, não sofreu nada na cruz, deixa, né? Para ele tanto fez. Não. Ele sofreu como o homem que era. Por isso que o sacrifício na cruz tem tanto valor. Porque como homem ele até queria desistir, até perguntou para o pai, será que não dá para desistir, passar de mim esse cálice? Então Jesus é Deus e Jesus é homem. E nessa passagem que nós estamos vendo, ele desafia a natureza com o seu poder. Uma tempestade sempre causa na gente uma certa angústia, uma apreensão, um medo. Imagine para aqueles lá que eram pescadores. Imagine você no meio de um lugar com 21 quilômetros de largura, de repente vem uma tempestade, o barco começa a se mexer, a ser mandado para lá e para cá, as ondas enormes, o barco começa a encher de água. Imagina a sua situação, se você é um pescador, mesmo que você seja experiente, se você for marinheiro ou pescador, seja lá o que for, você vai morrer de medo. E aí o que é que o texto vai nos mostrar? Que os discípulos no meio do mar estavam apavorados, porque o mar lá da Galileia estava em fúria. É um lugar situado de montanhas e, logicamente, ele acaba sendo suscetível a toda tempestade, a muito vento. Então eles pensaram, vamos morrer, esse barco vai se espatifar ou vai encher de água, vai sucumbir, vai afundar. Imagine o temor. E aí a gente vai usar isso como ilustração. A gente tem que pensar que, assim como aquele barco que carregava Jesus, que passou por um milagre, né? As pessoas que estavam lá viram o Senhor se manifestar, também vai ter sobrevivência para nós quando a gente enfrenta as tempestades da vida. E como que a gente escapa dessas provações, dessas tentações? Como que a gente pode aguentar as pressões da vida cotidiana? Como que a gente pode restaurar um casamento que está acabando? Como que a gente lida com crítica, com desilusão, com a tragédia, com as doenças? Nós estamos no meio da pandemia, tanta gente se perdeu, tanta gente doente. Como que a gente reage às más notícias? Olha, infelizmente a sua mãe faleceu, infelizmente seu filho faleceu, infelizmente seu marido faleceu. Nossa, como a gente reage a tudo isso? A resposta é muito simples, irmãos, muito simples. Nós temos que ter Jesus dentro do nosso barco. Se Jesus não estiver nesse barco, a gente não vai dar conta de receber nenhuma notícia má, de passar por qualquer tempestade. Então, Jesus tem que estar no nosso barco. As dificuldades virão com certeza, mas como tem um corinho, na minha época chamava corinho, né, que a gente cantava, que dizia assim, com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. Só com Jesus dá para passar pelos temporais. Caso contrário, meus irmãos, não dá. Então que você encontre um olhar diferente para as tempestades da vida, que você possa ter paz, que você aprenda a enfrentá-las
com Jesus. Afinal de contas, uma tempestade, por mais difícil que ela seja, por mais assustadora que ela seja, por mais ventos, por mais situações difíceis que uma tempestade pode nos trazer, a gente tem que se lembrar, ela é só uma tempestade. Ela tem que ocupar o lugar que ela tem, que é o de ser apenas uma tempestade. E o que é uma tempestade quando a gente tem Jesus por perto? Nada, né, meus irmãos? Então é fácil passar por tempestades? Lógico que não. Lógico que não. Como diz a palavra, o dia mal vem. Mas, irmãos, fiquem tranquilos, Jesus venceu o mundo. Mantenha ele perto de você, através da sua vida santificada, da oração, da leitura da palavra, do serviço. Obedeça ao Senhor Jesus e mantenha ele em seu barco. Com certeza, você vai se lembrar no tempo oportuno. O Espírito Santo há de lembrar você da palavra do Senhor e fazer entender que uma tempestade é só uma tempestade. Amém? O nosso manancial termina assim, ó. As tempestades vêm e vão. Se Jesus está por perto, tudo ficará muito bem. Bom, eu me despeço aqui, ó, com o meu abraço de ursa. Lembrando que tanta coisa cabe num abraço. Parece um laço. E olha só, em 2022, se você crer que os que esperam no Senhor terão suas forças renovadas, qualquer tempestade vai ser, ó, fichinha. Amém? Termino aqui com a nossa palavra de ordem, que é gratidão.